O nosso bloco agora, pessoal, é sobre uma doença chamada talassemias, que tem algumas formas de apresentação clínica. Então, talassemia é uma hemoglobinopatia, que é um grupo maior de anemias hemolíticas hereditárias. E antes de falar das talassemias propriamente ditas, vamos revisar um pouquinho os conceitos sobre a estrutura da hemoglobina, que vai facilitar a gente entender tanto talassemias quanto anemia falciforme. A hemoglobina é formada por 4 grupos M. Cada grupo M é formado por um anel de protoporfirina e um ferro elementar. E 4 cadeias polipeptídicas, que pode ser alfa, beta, gama ou delta. Dependendo da combinação dessas cadeias polipeptídicas, a gente tem nomes diferentes às nossas hemoglobinas. Exemplo, o indivíduo adulto normal, 97% é de hemoglobina A1, que é formada por 2 cadeias alfa e 2 betas. Hemoglobina A2, apenas 2%, 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta. Hemoglobina fetal, aquela que predomina no feto e que praticamente desaparece nos primeiros 6 meses de vida do indivíduo, 2 alfas e 2 gamas. Você já entende aqui, ó, que as cadeias alfas participam de todas as 3 hemoglobinas principais no indivíduo adulto. Então isso é importante, gravem esses conceitos, guardem aí que a gente vai utilizar daqui a pouco. Eletroforese de hemoglobina é um exame muito útil para o diagnóstico de hemoglobinopatia, um exame de um excelente custo-benefício. Vocês precisam ter algum domínio dele, porque isso é cobrado em prova. Então aqui está um exemplo prático de uma eletroforese de hemoglobina normal. Então temos um predomínio absoluto da hemoglobina 1, pouca hemoglobina 2 e quase nenhuma hemoglobina fetal. O indivíduo é normal, ele não tem hemoglobina S, nem hemoglobina C, nem outras hemoglobinas. Aqui tudo 0%. A depender dos percentuais dessas hemoglobinas, a gente pode chegar a um subtipo de hemoglobinopatia específico, certo? Vamos continuar aqui. Talassemias. Talassemias, a gente tem uma hemoglobinopatia quantitativa, tá certo? Não há um defeito na conformação das hemoglobinas, há um defeito na quantidade de algumas cadeias produzidas. Então a gente tem uma hemoglobinopatia hereditária, que tem uma deficiência na síntese das cadeias de globina, ou beta ou alfa. Se deficiência de beta, beta-talassemia. Se é de alfa, alfa-talassemia. Tem um amplo espectro clínico, pode ser indivíduos completamente assintomáticos, com discretas alterações de hemograma, ou indivíduos com quadros gravíssimos, até incompatíveis com a vida. Mas, via de regra, o que aparece mais em prova é uma anemia microcítica e hipocrômica, como diagnóstico diferencial da anemia ferropriva. O prefixo talassa significa Mediterrâneo, então alguns chamam de anemia do Mediterrâneo, mais comum em países do Mediterrâneo e também do sudeste da Ásia. Vamos falar inicialmente da deficiência da beta-talassemia. Na deficiência da beta-talassemia, tá certo? A gente tem deficiência, como o nome já diz, de produção da cadeia beta. E a gente tem formas clínicas a depender da quantidade de hemoglobina beta que vai estar deficiente. A gente pode ter uma forma grave, a beta-talassemia major, quando o indivíduo não produz praticamente nenhuma hemoglobina, tem 2 deleções para o gene beta, ou então tem uma deleção e uma diminuição de produção. Intermédia, quando ele tem uma produção ainda intermediária, ou uma beta-talassemia minor, quando a deficiência é muito pequena, ele é um heterozigoto e tem um dos genes normais. A gente tem uma coisa que chama muita atenção, pessoal, na beta-talassemia e na alfa-talassemia também, é o RDW normal. Então, aquele indivíduo com anemia discreta, microcítica, hipocrômica, que é o RDW normal, deve ser talassemia e não ferropriva, que tem RDW aumentado. No esfregaço sangue periférico, podemos observar hemácias em alvo e pontilhado basofílico. Diagnóstico é por eletroforese hemoglobina. O que é que a gente observa na eletroforese hemoglobina? Principalmente nas formas mais graves, na beta-talassemia major. Se não há produção de nenhuma cadeia beta, a gente não vai ter hemoglobina 1. Hemoglobina 1 precisa de cadeia beta. Se não produz nenhuma, não vai ter. Se produz pouco, uma beta-talassemia intermédia, por exemplo, vai ter uma queda da hemoglobina 1. Mas o que marca muito o diagnóstico de beta-talassemia é isso aqui. Gravem esse conceito. Aumento de hemoglobina 2. Hemoglobina 2 subiu, maior do que 3 a 5% é beta-talassemia, não se fala mais nisso, certo? Mas vai haver o predomínio da hemoglobina fetal. Aqui a gente observa as famosas hemácias em alvo, ou leptócitos. Beta-talassemia major, beta-talassemia maior ou anemia de Cooley é uma condição gravíssima. Não tem cadeia beta, então não tem hemoglobina A1. O que é que acontece? O indivíduo só vai ter sintoma a partir de 6 meses, porque até 6 meses há um predomínio da hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal não tem cadeia beta. Quando precisa de cadeia beta para sair dos 6 meses, ele não tem, não produz. Então é uma anemia grave. O indivíduo não tem como chegar na vida adulta sem nenhuma sintomatologia. Não tem como fazer esse diagnóstico na prova de clínica médica, é prova de pediatria. O indivíduo já começa com sintomas na infância.
Então, anemia grave desde muito cedo. Essa anemia grave vai fazer o quê? Vai estimular a medula óssea a trabalhar demais para produzir novas hemácias. Então, a medula óssea vai se expandir, vai provocar deformidades ósseas. Então, ele pode ter uma proeminência dos maxilares, tá certo? Formando essa face de esquilo, vai ter um aumento, um alargamento da arcada dentária superior. Pode ter também, pessoal, esses pelinhos aqui na calota craniana, na radiografia. O indivíduo vai gastar muita caloria, muita energia para a produção de hemácias, então vai ficar baixinho, vai ter uma baixa estatura, vai ter endocrinopatias. O que é que acontece? A medula óssea tenta produzir novas hemácias, mas ela não dá conta, a necessidade é muito grande. Então ela vai recrutar alguns órgãos que lá na vida fetal eram responsáveis por produzir hemácias. Que órgãos são esses? Fígado e baço. Então fígado e baço vão crescer. Geralmente a esplenomegalia é de grande monta. Esse indivíduo, veja, hemoglobina de 3,5 vai precisar de quê? De sangue, de hemotransfusão. Então são politransfundidos. Politransfundidos têm o risco de quê? De acumular ferro, hemocromatose. Além disso, há um estímulo à absorção de mais ferro pelo trato gastrointestinal. Então absorve muito ferro porque a medula óssea está precisando para produzir novas hemácias. Então esse indivíduo tem uma tendência a ter hemocromatose. Então vai precisar de quelante de ferro ao longo de sua vida. Alfa-talassemia. Diferentemente da beta-talassemia, aqui a gente tem 4 genes para alfa-talassemia, então tem combinações diferentes. Se a gente tem deficiência de apenas um dos genes, ele é um carreador assintomático, ele não tem manifestação clínica. Se ele perde 2 genes, ele tem uma alfa-talassemia minor. Desculpe, quadro clínico muito próximo da beta-talassemia minor. A importância aqui é para o diagnóstico diferencial da anemia ferropriva. Se ele produz, só tem um gene funcionante para a cadeia alfa, o que é que ele vai ter, pessoal? Ele vai ter muito pouca hemoglobina normal. Então ele vai ter uma hemoglobina chamada hemoglobina H, formada por 4 cadeias betas. Então esse indivíduo vai ter um quadro clínico mais exuberante, vai ter hemólise desde muito cedo, esplenomegalia. E se ele não produz nenhuma cadeia alfa é essencial para todas as formas de hemoglobina. Se ele não produz cadeia alfa nenhuma, ele vai ter uma hemoglobina chamada hemoglobina Bartz, tá certo? Vai ser o acúmulo de 4 cadeias gama que formam a hemoglobina fetal e isso é incompatível com a vida. O bebê tem hidrópsia fetal e morre, não tem como sobreviver, certo? Beta-talassemia e alfa-talassemia minor, isso é o que é mais cobrado em prova. Por que isso é mais cobrado em prova? Mais uma vez, pelo diagnóstico diferencial com anemia ferropriva. Então prestem atenção. A gente também pode chamar de traço talassêmico, porque não há doença, pessoal. O indivíduo não tem anemia, ou tem uma anemia leve, uma hemoglobina ali de 10,5, 11, que não chama tanto a atenção. O que vai chamar a atenção é a microcitose. Geralmente é uma microcitose marcante, o VCM menor do que 70. E a gente precisa diferenciar da anemia ferropriva. Forma fácil de diferenciar. O RDW aqui é normal, enquanto ele é maior do que 14% na ferropriva. Tem importância para aconselhamento genético, porque se tiver o pai e a mãe, tiver traço talassêmico, se combinar, tá certo? Lembrando que é uma doença hereditária autossômica recessiva. Se combinar os 2 genes defeituosos, a criança pode ter um quadro grave. Então é importante para aconselhamento genético. Uma coisa interessante. Se o indivíduo tem uma talassemia minor pelo quadro clínico laboratorial, faz a eletroforese da hemoglobina e ela é normal, é alfa-talassemia minor e não beta. Por que isso, André? Pelo seguinte motivo. Na eletroforese da hemoglobina, a gente vai ter os valores percentuais de cada subtipo de hemoglobina. A cadeia alfa, como a gente falou, ela faz parte de todas as nossas hemoglobinas. Então, se cai alfa, vai cair proporcionalmente de forma igual em todas as formas de hemoglobina. Então, percentualmente, os níveis de hemoglobina, dos subtipos de hemoglobina, serão os mesmos, serão mantidos. Então, a eletroforese de hemoglobina normal, no indivíduo com talassemia minor, diz que é alfa-talassemia e não beta. Ok? Vamos aqui, uma questão da USP, Ribeirão Preto, 2022, acesso direto. Pré-escolar do sexo masculino, 4 anos, olha só quando começou os sintomas. Compareceu à consulta de rotina de puericultura. Pais não relatavam as queixas clínicas nesse atendimento, descrevem boa alimentação, bom desenvolvimento global, peso e estatura dos percentis 50 para idade e gênero, então a criança está legal. Aparentemente não tem doença. Mucosas levemente descoradas no exame clínico sem os achados de importância ao exame. O paciente retorna hoje, uma semana após a avaliação, com o resultado do exame hematológico. Tem hemoglobina discretamente reduzida, um VCM lá embaixo, olha, 57. Veja, paciente com anemia ferropriva que tem VCM de 57, a gente espera uma anemia importante. Essa desproporção, uma microcitose extrema, com uma discreta redução de hemoglobina, isso não deve ser ferropriva, pessoal. Tem que pensar em talassemia. Tem um CHCM normal, tem um HCM está aqui diminuído, um RDW de 13,6%, portanto normal,
Série vermelha, microcitose e hipocromia discretas, ausência de anisocitose, então isso é o quê? Não é anemia ferropriva, como a gente já imaginava. Com base nos dados clínicos e laboratoriais apresentados, qual a alternativa que corresponde à melhor conduta a ser adotada para o caso? Então, pesquisar perda oculta de sangue nas fezes, prescrever ferro elementar, melhorar aporte de ferro, são todos na linha de anemia ferropriva, que a gente já viu que não é. Um paciente com anemia discreta, com VCM lá embaixo, RDW normal, com apresentação desde a infância, a gente está falando de talassemia, nesse caso, talassemia minor. Portanto, a gente deve fazer o que? Solicitar o exame de eletroforese de hemoglobina.